Salve, salve pessoal, Rodrigo Xavier aqui com vocês mais uma vez. Eu trouxe uma notícia bombástica aqui que foi publicada aqui no canal da revista Oeste, né, sobre alguns decretos do Lula que ultrapassam aí os 710 milhões em contrato. E, como diria meu pai, né, meu pai falava que é igual bosta de gato, quanto mais mexe, mais vai fedendo. Eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão entender mais do que se trata. Beleza? Se você não for inscrito, já se inscreva aí para poder ajudar a fortalecer cada vez mais o canal e chegar a mais pessoas. Isso mostra que você está gostando do conteúdo, que esse conteúdo ele pode ser indicado para novas pessoas. E os deputados de oposição concluíram um requerimento para a instalação de uma nova CPI. A comissão deve analisar decretos de Lula que beneficiam a OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos. Trata-se de um montante de 710 milhões de reais, divididos em 21 contratos e acordos com órgãos estatais. As assinaturas já começaram a ser recolhidas. A investigação pode manchar ainda mais a imagem da presidência da República, já que a OEI é ligada diretamente à primeira-dama, Janja da Silva. Então, ou seja, né? Resumindo, a gente já teve petrolão, mensalão e pelo jeito aí a gente vai ter um janjão, né? Se as coisas continuarem dessa forma. Ela chegou a exercer o cargo de coordenadora da Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade e atua como uma espécie de garota propaganda dos eventos internacionais no país, como a COP30, que será realizada em Belém. Segundo o Estadão, a OEI cobra uma taxa de administração de 10% do valor dos contratos autorizada pelo governo Lula. Além disso, a entidade também obteve o aval do governo para. Só para me entender, então a gente está dizendo que a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, já teve como coordenadora a Janja, que eles cobram 10% dos valores dos contratos, e pelo que eu estou entendendo aí, são 710 milhões. Então, 10% de 710, a gente está falando de 71 milhões de benefícios. Bem, bem curioso, vamos entender mais aqui. Conduzir algumas contratações sem licitação. O Tribunal de Contas da União. Sem licitação. Parece que é a mistura de tudo que o governo PT tem um grande know-how, é uma grande experiência aí no assunto. Vamos ver aqui, vamos entender melhor. Também já foi acionado num documento que leva a assinatura de diversos parlamentares. O grupo pede a adoção de medida cautelar contra os gastos desenfreados e sem licitação. Carlo Cauti, tem vários pontos aqui para a gente destrinchar dessa informação, caso grave. Essa OEI, que é a Organização de Estados Ibero-Americanos, uma entidade internacional, segundo o Estadão denúncia, já fechou 21 contratos no valor de 710 milhões de reais com 19 órgãos do governo federal. E aí o governo contrata a OEI para organizar eventos como, por exemplo, a COP30 em Belém e também a cúpula do G20 que ocorreu no ano passado. Vocês estão entendendo a magnitude, vamos dizer assim, dos eventos que estão sendo direcionados à OAI, que tem ligação com a Janja, voltando, que cobra 10% dos valores. A gente está falando de eventos gigantescos, né, faraônicos, aí, como a COP30, como os eventos aí citados. Vamos seguir, mas são coisas bem interessantes de se entender, né? Algo desse tamanho, dessa magnitude, não passar por uma aprovação, não passar por uma licitação, algo do tipo. Tem também um detalhe nessa história, que antes o valor da taxa de administração cobrada era de 5%. Via decreto no governo Lula 3, dobrou a taxa de administração. Então vamos voltar. No governo Lula, via decreto, dobrou, vamos dizer assim, o valor da comissão de quem organizava. E aí a gente direcionou a OI, que era uma empresa que já teve a Janja como coordenadora, para poder estar fazendo sem licitação, dobrando o valor que eles teriam acesso. Hoje o governo paga 10% para a entidade organizar eventos da magnitude, né, da COP30, que será organizado em Belém. E aí, para coroar a cereja do bolo, temos aí a primeira-dama, Janja da Silva, que tinha um cargo, parece que não tem mais, mas funciona como uma garota propaganda aí da OEI. Explica o caso pra gente. Vamos lá, bastante complicado, bastante coisas para falar. Primeiramente, 10% de 700 e tantos milhões de reais é uma grana. E o problema Foi como eu disse, né? A gente está falando aí de 71 milhões.
que a gente não sabe o que é feito com esse dinheiro depois que a Oi pega essa grana, porque simplesmente o TCU, o Tribunal de Contas da União, não tem competência nenhuma para saber o que está sendo feito com o dinheiro que a Oi vai administrar, vai eventualmente fazer outras licitações, etc. Mas o ponto é justamente esse. Esse caso tem todas as características para se tornar o novo mensalão ou o novo petrolão. Mais um caso de corrupção envolvendo o PT e o governo. Então, mensalão, petrolão e estamos partindo aí para o Janjão. Então, vocês entendem do buraco que a gente está falando? Um dos governos do PT. O que aconteceu? O governo Lula vai organizar a COP30 lá em Belém, no Pará. E deu para a UEI, sem nenhuma licitação, sem nenhuma... Deu assim, faz você, organiza você a COP30. Já por si só, isso seria no mínimo complicado de defender. A UEI, sendo uma organização internacional, não responde ao TCU. O TCU não tem competência para analisar as contas da UEI, para fiscalizar o que está sendo feito com o dinheiro que a UEI recebeu. A UEI fez licitações para a gestão das áreas da COP. Os caras são bons. Bobo é quem diz que o Lula é burro ou que a equipe do Lula é burro. Porque não é. Você vê que eles fazem tudo amarradinho. Então, a empresa, por não ser brasileira, tipo, o TCU não tem autoridade para poder querer entender para onde foi o dinheiro ou coisa do tipo, para onde está indo, se está indo para um caixador, se está voltando para o banco, se está indo para as Ilhas Caimãs, você não consegue ver. Que são duas, chamada área verde, que é a área onde circularão jornalistas, os delegados, etc., e a chamada área azul, que é onde ficarão o chefe de Estado de governo, a sala de reuniões, ou seja, a área mais segura, mais complicada. Essas duas licitações são muito grandes em termos numéricos. Uma é de 423 milhões de reais e a outra de 172 milhões de reais. Total, mais ou menos 595 milhões de reais. Quem ganhou essas licitações foram empresas, entidades que não têm nenhuma experiência na organização de eventos como esse. São empresas que organizavam palestras no passado, são empresas que faziam atividades de web marketing. Não são empresas que são capazes de organizar mega eventos como esses. Mas o problema fundamental é que essas licitações foram feitas, de novo, sem o controle do TCU, e as empresas que ganharam essas licitações são empresas que fizeram uma proposta que 50% do valor dessas licitações, ou seja, o lote era de 420 milhões, ofereceram 211. Só que nesses editais existe a possibilidade de colocar um aditivo de 50% caso haja problemas na organização, na execução, etc. E haverá esse tipo de problema em Belém, porque Belém está vivenciando uma inflação que está explodindo por causa da completa incapacidade logística de organizar um evento com 60 mil pessoas em um lugar que tem 5 mil leitos para hospedá-los. Além de questões das estradas, dos restaurantes, etc. Então, já começa por aí. A parte ainda mais grave então, além disso, então, a incapacidade, a impossibilidade de realizar esse evento que se tornará inexequível. Esse contrato não vai ser exequível pelas empresas que ganharam porque elas não vão ter a capacidade de fazer isso. Mas, além disso, a parte mais grave é que a OEI tem também ligações com o próprio governo Lula. Porque na OEI, quem mandava na OEI aqui no Brasil até poucos meses atrás era uma pessoa que hoje está trabalhando no governo Lula, que é o Leonardo Barchini, que hoje é secretário executivo do Ministério da Educação. Ou seja, o cara... Você vê ligação? Parece uma teia de aranha, né? Sai do OEI, vai pro MEC e agora a OEI ganha essa enxurrada de contratos com o governo. O cara que saiu da OEI foi pro MEC e agora ganha essa cacetada de... As contas não fecham. Se você entrar e aí ver o salário médio de um presidente e quanto que é investido numa eleição, e não precisa ir para muito longe não nesse nível de presidência, então tem muita coisa envolvida por trás, porque não se paga, assim, entendeu? Então a troca de favores, os benefícios, a aposentadoria vem por fora, ela não vem pelo próprio salário ali, vem pelos benefícios. E o poder, é claro, né? Que quem sente sabor não quer largar nunca. No federal e também agora esse mega contrato para a COP. No mínimo, estranho. E, de novo, o TCU pode fazer muito pouco nesse caso por causa do fato de que a OEI é uma entidade internacional. E, por último, Paulo, só dando alguns exemplos, mas a gente vai relatar isso nessa semana aqui na Revista Oeste. Essa licitação previa, como todas as licitações no Brasil, a necessidade de que as empresas que participassem apresentassem uma garantia. Ou seja, tinha que ir num banco, falar no banco, olha, eu vou fazer um seguro com você, um banco, uma seguradora, e no caso eu não consiga realizar essa obra, você paga esse seguro e a outra empresa realiza essa obra. Pois bem, essas empresas apresentaram um contrato com um banco que não é banco,
que se chama Danke Bank, que o próprio Banco Central disse que não pode realizar esse tipo de operações e que tem um capital social muito menor do que o seguro de centenas de milhões de reais necessário para cobrir a eventual incapacidade dessas empresas de realizar essa obra. Ou seja, e poderia continuar por uma hora falando sobre esse caso, mas o tempo aqui, infelizmente, nos impede, mas está tudo errado. Está tudo errado, mais uma vez, assim como no caso de Itaipu, que relatamos numa capa recente aqui da Oeste, no caso da COP seguro também, sem temos seguro, sérios problemas de transparência, que não existe com a gestão do dinheiro público, um evento internacional de tamanha importância que não é organizado por empresas que têm experiência no caso, e o TCU que não pode controlar absolutamente nada por causa do fato de que a UEI é uma entidade internacional. Um caldo perfeito para que alguém possa meter a mão no dinheiro público e voltar a roubar, como fizeram nos governos passados do PT. O cara leu a cartilha, né? E como que é tudo interligado, a teia de aranha, como ela desce, ela vem tecendo ali, de forma para não ficar nada amarrado, de ficar nada, porque assim, além de não serem burros, né? Essas pessoas aí, eles planejam muito bem, eles têm pessoas altamente capacitadas em todas as áreas ali, buscando facilitar com que essas movimentações aconteçam. E você vê que uma notícia assim bombástica dessa tá aqui, todos os méritos aqui para o Oeste Sem Filtro, né, que é o jornal da revista Oeste, mas você não vê que isso está lastrado aí na grande mídia, né, como deveria estar pela criticidade do problema em si. Escrever sobre isso nessa edição, Cláudio, já Exatamente. está com o dossiê aqui do lado, né? É o que o Cláudio. E se você quer realmente ouvir, vamos dizer assim, uma opinião e trazer notícias que não são vinculadas dessa forma, se inscreva, porque a gente promete aqui trazer uma visão, né, clara, claro que isso aqui é uma opinião, né, da mesma forma que é, ela é uma opinião sincera, não é uma opinião tendenciosa. Claro que a gente tem a nossa visão das coisas, porém a expectativa é de mostrar o que realmente acontece. Te disse, às vezes a gente tem pouco tempo aqui no Sim. Sem Filtro para explicar todos os detalhes, porque a maracutaia é grande, às vezes a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, inclusive para traduzir para o nosso público, para quem nos acompanha, até porque as notícias, né, as informações vão chegando assim ao vivo para a gente. Diga, Piotr, rapidamente. Qual é o tamanho do aditivo? 50%? 50%, ou seja... Aditivo de 50% é contrato já programado para, digamos... Sim, você abre uma margem ali para um erro de 50%, você está deixando as porteiras abertas ali para que, vamos dizer assim, se você planejou 1 milhão, você gastar 1,5 milhão, só para trazendo em números aqui para ficar mais claro, às vezes, para as pessoas que não estão tão acostumadas aí a converter esse percentual em cima do valor total. Superfaturar. E o TCU não pode fazer nada. 50% de aditivo. A gente tem pouco tempo para roubalheira demais, esse que é o problema. Pois é, para a gente destrinchar tudo isso. Deixa eu incluir o Silvio aqui também nessa conversa, porque falamos de COP30, falamos de Itaipu também, né, Silvio? E você publicou hoje mais cedo no site da Revista Oeste também, para quem nos acompanha, já que estamos falando aí de COP30, a Itaipu bancando um hotel de luxo para a COP, 200 milhões de reais. E quem vai ser a garota propaganda desse... Olha para ver, sabe? As coisas que patrocinando, né? Esse resort luxuoso, 5 estrelas em Belém, adivinhem quem? Primeira-dama Janja da Silva, Silvio. Paulo, eu vou usar uma palavra que você empregou agora. Você falou maracutaia. O povo tem o governo que merece. Aí, ó, a gente tá vendo. Quanto mais vai mexendo, pior vai ficando. E tem outras notícias da Janja, tem, tipo assim, né, o fato dela querer tá pelo jeito assim, quem vê acha que ela foi eleita pelo povo, mas a gente vê que ela tá querendo, às vezes, se aparecer e tá representando o Brasil mais do que até o próprio Lula. É incrível. E tem gente aplaudindo. Né? E a gente sempre diz, olha, isso aqui tem cheiro de maracutaia, avança como maracutaia, é maracutaia, né? Parece trambique, é trambique. No caso desses contratos todos que envolvem Itaipu, essa organização internacional que o Cauti fez ampla explanação agora, né? A organização, a OEI, né? Que a Janja é uma espécie de coordenadora e não atende, ela não é obrigada a atender a lei de licitações brasileiras, porque é uma entidade privada internacional. E no caso de Itaipu, passa abaixo do radar do Tribunal de Contas da União, com chancela do Supremo Tribunal Federal. Em 2020, o STF chancelou tudo isso e pediu a criação de um comitê para analisar os contratos binacional. O Lula não deixou isso sair do papel. Mas respondendo à sua pergunta, isso aí é maracutaia do começo ao fim e nas duas pontas. Porque você tem Itaipu de um lado, onde a fiscalização não existe, e do outro lado, uma entidade que está recebendo uma enxurrada de recursos, de dinheiro, que sai preferencialmente de 4 pastas. Da Casa Civil, porque é lá que tem a Secretaria da COP30 de Belém. Do Ministério da Educação, já citado pelo Cauti, do Ministério de Igualdade Racial e agora da Secretaria-Geral da Presidência.
administrada atualmente por Gleisi Hoffmann. Então, é um... Parabéns aí. Parabéns para você que colocou esse governo aí no poder, mais uma vez, né? Que conseguiu tirar o Lula lá de dentro da cadeia e colocar ele novamente aí sentado na cadeira de presidente. Eu não vi um outro final diferente, né? Acho que diferente do anterior e do passado, acho que agora ele não vai preso, não, porque tá bem emparelhado, mas a máfia que a gente está colocando aqui para dominar tudo, geral. E o brasileiro, né? Ele tem o governo que merece. Isso aí, vamos, carnaval, futebol e deixa o país ir água abaixo aí, né? Os mais importantes estão levando, que é eles. Enquanto o pobre continua se ferrando e sendo taxado cada dia mais. Eu acho